Olá! O Brasil é o terceiro país com maior audiência de esporte eletrônico, também chamado como eSports. O principal jogo é o League of Legends, mais conhecido como LoL. Considerado um fenômeno entre os jovens, os jogos eletrônicos renderam em 2015 325 milhões de dólares. No Brasil, as partidas de LoL são transmitidas pelo canal a cabo Sport TV. Jogos eletrônicos foi o tema de trabalho de conclusão de curso da jornalista Mariana Ferrari, no curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Com o título de League of Legends, de meninos a profissionais, Mariana mostrou a trajetória de alguns desses jogadores, como também os desafios que os levam aos torneios. Este é o assunto do Doc Oficina de hoje, e Mariana Ferrari é a nossa convidada. Oi Mariana, obrigado pela sua presença aqui. Oi, obrigada a vocês pelo convite. Mariana, em primeiro lugar, LoL e esportes em geral não são temas muito comuns em um TCC. Como surgiu a ideia desse tema? Eu já havia passado por duas fases, já tinha tentado 2 temas diferentes de projeto e nenhum deles estava se encaixando muito no que eu queria. Eu conversei com o meu orientador, que era o Vanderlei, e aí, como eu já havia feito outros trabalhos de LoL na faculdade, havia trabalhado na assessoria de imprensa, eu pensei que é um meio assim, quando eu era uma pessoa muito crua, eu não conhecia também de League of Legends. Quando eu comecei a trabalhar, eu percebi que era um mundo assim à parte, que as pessoas encaram aquilo de uma forma que a gente, leigo, não conhece. Por que não mostrar isso no trabalho de conclusão de curso? E aí surgiu a ideia e eu comecei a dar início ao projeto. E você já jogava LoL? Joga LoL? Não, eu sou horrível, né, nesse jogo, mas começou sempre com o meu trabalho de assessoria de imprensa. Eu comecei a entender, aí eu comecei a frequentar os campeonatos, eu comecei a perceber que, como assessoria, os jornalistas também respeitavam muito esse meio. Então, eu fui entrando de pouquinho até chegar no meu tema de TCC. E qual foi o seu objetivo para produzir esse trabalho? Acho que o meu objetivo era tirar esse estereótipo dos meninos, que você fala que você conhece um jogador de LoL, que você trabalha com um jogador de LoL, já vem aquela imagem daquele menino trancado que só fica jogando videogame e normalmente as matérias de jornais elas falavam: ah, olha que legal, esse menino ganha para jogar LoL. Não encaravam isso como um profissional. E quando você começa a conhecer isso, que você começa a trabalhar, você percebe que eles têm exatamente a mesma rotina de um jogador de futebol. E que eles ganham por isso e que são campeonatos. Por que não mostrar que eles são pessoas comuns, que estão lutando pelo trabalho deles, estão ganhando por isso e são treinados para isso? Acho que a ideia era mostrar esse geral mesmo do mundo do League of Legends. Falando em rotina, você conviveu com esses jogadores, né? Você teve alguma surpresa? Você foi surpreendida por alguns deles? Então, foi muito engraçado, porque sendo meio fechado, é muito difícil de você conseguir falar com eles. A primeira pessoa que abriu as portas para mim foi o Ricardo Sete, que é um jornalista, então acho que ele falou, entendo o seu sofrimento. E aí ele trabalhava dentro da CNB, que foi um dos times que eu escolhi. E aí era a final do CBLOL, que é o Campeonato Brasileiro. E ele falou, vem aqui, eu te dou a entrevista, e aí você já meio que fala com os meninos, não sei o quê, tudo bem. Cheguei lá, falei com ele, só que nenhum dos meninos sabia que eu ia lá, quem eu era, eu tava sozinha. Aí eu fiz a entrevista com ele e ele virou e falou, agora você tá livre aí pela casa, vai falar com os meninos. E eu falei, gente, e agora? Né? Nunca vi esses meninos na minha vida, tanto é que eles não estavam nem esperando que eu estaria lá. Um dos meninos foi pra sala de cueca, aí alguém gritou, tem uma menina aqui! Aí tipo, mas ninguém avisa, porque não tem meninas nesse meio. Então eu comecei aos pouquinhos, no final do dia, que eu fiquei o dia inteiro lá. Cheguei acho que 11 horas da manhã e saí 7 horas da noite. Eles já estavam amigos, eu já tinha conseguido entrevista com todos eles. Então foi bom, assim, esse primeiro impacto para dar início às gravações. O seu documentário tem uns momentos muito legais. E eu queria perguntar a sua opinião. Você considera algum momento em especial, assim? Tem algum momento preferido?
Eu acho que os meus momentos preferidos é quando eu consigo transmitir eles como pessoas reais ali, assim. Que eles começaram a encarar a câmera como se a câmera fosse uma amiga deles que estava ali só mostrando quem eles eram. Então, quando eu consigo pegar eles dando risada, eles brincando entre si, ou então acho que o ápice disso é o momento que eu dou uma câmera na mão deles e eles conseguem gravar isso, eles estão se gravando, eles estão brincando, dando entrevista com o outro. Então, essa intimidade que eles criaram com a câmera foi muito importante para eu conseguir o que eu queria, que era transmitir eles, mostrar quem eles eram de verdade. Bem, Mari, você ainda vai falar bastante sobre esse projeto, mas no próximo bloco, o Doc Oficinas volta já. O Doc Oficina está de volta e a nossa entrevistada é a jornalista Mariana Ferrari, autora do documentário League of Legends de Meninos a Profissionais, seu trabalho de conclusão de curso. Mari, tem algo que você gostaria de ter feito no trabalho, mas não conseguiu? Por quê? Sim, o que eu trabalhei desde o início, que a minha ideia era, desde o início do documentário, ficar ali na rotina com eles de verdade, acompanhar eles quando eles fossem para campeonatos. Ia ter uma final do Campeonato Brasileiro, que a minha ideia era com o time que estava na final, mas as coisas acabaram não funcionando do jeito que eu estava imaginando. E então eu não consegui pegar essa parte de vida mesmo profissional, assim, de fato, mas eu tentei ao máximo isso, mas a gente, olhando de fundo, a gente não imagina como que as coisas funcionam, política deles, então essa parte de campeonato, de bastidores de campeonato, que eu não consegui realizar. Nenhum TCC é fácil de se fazer. E no seu caso, você enfrentou algum contratempo durante a produção? Nossa, muitos. Mas eu acho que o contratempo mais, que foi assim, o auge, eu tava tentando ir, porque tem um estúdio que eles gravam na Riot. A Riot é a dona do jogo, vamos dizer. E eles gravam as partidas que são transmitidas pelo Sport TV nesse estúdio. E eu tava tentando, porque a minha ideia era ir lá mesmo, mostrar como que era. Só que eu não tava conseguindo, porque tem o número certo de convidados que os jogadores podem levar. Fora isso, não pode entrar. E eu não podia entrar como imprensa, eu tinha que ter tentado isso antes, acabou passando. Um amigo meu falou assim, eu vou lá, chegando lá eu te aviso se você entra ou não. Só que isso já era, sei lá, 1h da tarde. Ia começar 2h. Aí deu 1h30, ele foi no banheiro e me ligou e falou assim, vem pra cá, finge que você é jornalista, alguma coisa, vem com a sua câmera, passa pelo porteiro e aí você fica lá embaixo pra você pegar as filmagens, que era exatamente o que eu precisava, né? Pegar eles saindo, eles entrando. E sei lá, na Barra Funda, uma chuva sem fim. Eu falei, gente, eu tenho meia hora pra chegar no lugar sozinha. E o porteiro pode olhar pra mim e falar, não quero que essa menina entre, ela não é nada. E aí eu fui igual uma maluca, mas no final deu tudo certo. Passei um frio, mas deu tudo certo. Mas foi o maior contratempo, assim, de gravação. Teve algum momento que você olhou e falou, nossa, precisava ter trocado de tema, queria trocar de tema? Você cogitou em algum momento? Então, a minha sorte foi que o primeiro dia de gravação na CNB, eu fui extremamente bem recebida. Eles me colocaram como se eu fosse ali da casa mesmo, me apresentava todo mundo. Então, eu me senti muito à vontade com o meu tema. Às vezes que eu ia gravar o meu TCC, eu não encarava como um trabalho que estava... Nossa, vou ficar muito cansada. Eu realmente ficava muito cansada, realmente era muito trabalhoso, mas era como se fosse um passeio para mim, porque eu acabei virando amiga deles. Então, não pensei em mudar de tema justamente por essa primeira gravação. Já que você conseguiu tantos relacionamentos, né, com esse pessoal, você acha que vai ter algum projeto futuro aí relacionado a esse tema? Então, já passou pela minha cabeça, sim, projetos, porque é uma área muito pobre na parte de assessoria deles, mas é uma coisa que precisa ir aos poucos, mas não saiu da minha cabeça trabalhar com isso mais tarde. Qual é o maior ensinamento que você teve do seu TCC na produção,
na edição? O que você classifica como o mais poderoso ensinamento? Eu acho que a partir do momento que você vai gravar e que você tem um tema na sua cabeça, você tem que encarar aquilo com uma coisa que você tem que gostar. Eu sei que todo mundo fala isso, mas é de verdade, porque não foi difícil para mim. Eu ficava na faculdade, eu ia pro trabalho e depois eu ia gravar o TCC e ainda assim eu sentia prazer. Então, você tem que sentir a vontade com o que você está fazendo e entender e conhecer os seus personagens e se sentir bem, assim. Mari, infelizmente nosso tempo está chegando no fim, mas muito obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço esse espaço e espero que todos vocês tenham muito sucesso no trabalho de conclusão de curso e na carreira profissional. Também te desejo muito sucesso na sua carreira e na sua vida profissional. O Doc Oficinas fica por aqui. Muito obrigado pela sua participação. Até mais!